Olá, alunos da turma ATS 14, estamos aqui na nossa última aula da disciplina Paciente Crítico e Grave. Hoje, para finalizar a nossa disciplina com chave de ouro, eu deixei aí 5 casos clínicos que nós iremos discutir na nossa aula online, tá? Então, vou explicar aí, ler cada estudo de caso e vocês façam a atividade conforme vocês adquiriram conhecimento ao longo desse tempo na disciplina, e na nossa aula online a gente vai usar para discutir esses casos, tudo bem? Então vamos lá. Então vamos lá. O primeiro caso clínico se trata da seguinte situação. Histórico: paciente internado na UTI adulto geral, homem de 20 anos, né? Histórico de uso de álcool, drogas ilícitas e tabaco, tomou um choque elétrico seguido por um trauma, caiu da escada no dia 27/4/2017. Apresentou-se consciente nos primeiros minutos, mas entrou em fibrilação ventricular e taquicardia ventricular logo a seguir. Foram feitas 20 minutos de compressões até a chegada do SAMU e o paciente foi levado para o UPA, onde foi feita a intubação orotraqueal, transferido em seguida para a UTI do Hospital Santa Casa. Evolução: após uma tomografia, perceberam possíveis indicações de edema cerebral. As estruturas não se encontravam muito deformadas. Confirmou-se o edema com outra tomografia realizada alguns dias depois. O paciente entrou em estado de mal epilético, mesmo com o uso de benzodiazepínicos. O diagnóstico é de edema cerebral, que não se sabe se foi causado por hipóxia, uma vez que ficou em parada cardiorrespiratória por 20 minutos, ou pelo trauma. Solicitado verificação de pique de horário. Descreva os principais cuidados de enfermagem a esse paciente internado em UTI. Então, como a gente viu aí nesse estudo de caso, o paciente teve um trauma, a gente já estudou sobre trauma. O paciente teve aí choque, né? Um choque elétrico, precisou aí de um pré-atendimento antes do suporte avançado de vida, né? O que foi citado aí. Teve uma fibrilação e uma taquicardia teve uma fibrilação e taquicardia ventricular. O paciente teve que ser intubado, foi para o setor de UTI, né? A tomografia apresentou edema cerebral, né? Está em uso de PIC esse paciente, né? Verificação aí de pressão intracraniana. Então, a partir de todos esses históricos, eu quero que vocês citem os principais cuidados de enfermagem neste estudo de caso, tá? É claro que eu sei que para todos os pacientes eu vou precisar verificar sinais vitais, né? Higienizar as mãos, né? Mas além disso, né? Pensando nesse estudo de caso em específico, o que mais a enfermagem atua, né? Vendo toda essa situação, tá bom? Então, anotem aí que na nossa aula online nós iremos discutir esse estudo de caso, tudo bem? O próximo estudo de caso. Paciente apresenta-se com rigidez de nuca há cerca de 48 horas. Começou a apresentar febre alta de 39,5, junto com vômitos em jato, inapetência, astenia e irritação. Apresentou cefaleia no mesmo período, sem fatores de melhora. Relata piora ao movimentar-se. Cuidadora relata administrar dipirona uma vez sem melhora. Procurou emergência, onde foi percebido a presença de petequias, inicialmente em região inguinal e posteriormente por todo o corpo do paciente. Encaminhado para o Hospital Couto Maia para averiguação e tratamento. Devido ao quadro de febre e início de inconsciência, criança apresentou queda de saturação, 45% de saturação, levando à intubação orotraqueal, encaminhado para o setor de UTI pediátrico. A pele apresenta petequias por todo o corpo, com maior distribuição em extremidades nos membros inferiores, sendo algumas coalescentes, sem adenomegalias.
Suspeita diagnóstica de meningite bacteriana. Descreva os principais cuidados de enfermagem a este paciente internado em UTI. Então, conforme esse caso clínico 2, né, nós percebemos que se trata de uma criança, né, com rigidez de nuca, com febre, né, teve queda de saturação, precisou ser entubada, então esse paciente, essa criança está em ventilação mecânica. O suposto diagnóstico é de meningite bacteriana, né? A criança está com petequias pelo corpo. Então, a partir de todos esses dados, né, quais são os principais cuidados de enfermagem a esta criança internada aí num setor de UTI pediátrico, tá bom? Terceiro caso aí. Paciente Maria Rosiane Pereira, admitida dia 18/9/2009, a 1h40, idade 27 anos. Paciente puérpera com história de tosse pouco produtiva desde o internamento obstétrico. Apresentou dispneia e febre há cerca de 48 horas, que motivou procurar esta unidade. Chegou à emergência sendo evidenciada hipoxemia, saturação de 60% em ar ambiente, a oximetria de pulso, sendo encaminhada para esta UTI. Chegou à UTI com saturação de 60%, referindo leve dispneia, com tosse produtiva, com instabilidade hemodinâmica, Glasgow 15, em uso de acesso venoso periférico em membro superior direito. Nega comorbidades, alergia medicamentosa e uso de recente de antibiótico. Raio-X com infiltrado extenso em todo o pulmão direito e 1/3 médio do pulmão esquerdo. Paciente admitida em ventilação espontânea, taquidispneia, lúcida e orientada. PA 136/84, uma frequência cardíaca de 86, uma frequência respiratória de 45 e uma saturação de 60%. Instalada máscara com reservatório. Condutas: suporte ventilatório, máscara com reservatório, solicitado culturas, hidratação, iniciado ceftriaxona, claritomicina e Tamiflu. Solicitados exames admissionais. Escreva os principais cuidados de enfermagem a este paciente internado em UTI. Então, se trata de uma puérpera, né? Um provável diagnóstico aí de pneumonia ou H1N1 ainda é interrogado, né? Lembrando que pacientes que entram com Tamiflu, provavelmente o médico suspeita de uma H1N1, tá bom? Então, aí vai ser coletado culturas, né? A paciente está com suporte ventilatório de máscara reservatório, né? E aí, vocês vão descrever todos os cuidados de enfermagem a partir desse quadro clínico, tá bom? O quarto estudo de caso. Então, ADF, 65 anos, feminino, dona de casa, moradora do bairro de Patamares, procurou a unidade de saúde com queixa de dispneia, tosse produtiva, algia em região torácica, refere ganho de peso de 5 quilos em 3 meses, presença de úlcera por pressão de grau 4 em região sacral, informa ser portadora de DPOC há 2 anos, insuficiência renal há 4 anos, tabagista desde os 18 anos, parou de fumar desde que descobriu a doença respiratória, não pratica atividade física. Ao exame físico, apresenta edema nos membros inferiores, evidenciado sutura em região femoral e membros inferiores esquerdo, devido cirurgia de fêmur após acidente doméstico. Após avaliação clínica, solicitada internação em setor de UTI devido a agravamento do quadro respiratório. Em uso de CPAP por 2 horas contínuas. Descreva os principais cuidados de enfermagem a este paciente internado em UTI. Então, o paciente, né? A paciente, no caso, ela vai fazer uso de CPAP por 2 horas. Ela já tem uma lesão sacral, né? Tem histórico aí de insuficiência renal, né? DPOC. Então, a partir de todo esse histórico aí coletado, esse exame físico, vocês aí vão descrever os principais cuidados de enfermagem a esta paciente, tá bom? Pessoal, desculpe, eu falei que eram 5 casos clínicos, mas na verdade eu deixei só 4, justamente para nós termos tempo hábil para discutir isso em aula online, tá?
E desde já, né, só para finalizar nossa disciplina de paciente crítico e grave, eu quero agradecer a presença de todos vocês aí nas nossas aulas online, né, que assistem aí aos nossos videoaulas, tá? Muito obrigada pela participação, foi um prazer, uma honra, né, compartilhar meus conhecimentos com vocês e até mesmo essa troca de informação, né? Aos alunos que me deixaram algumas perguntas, sugestões, né? Muito obrigada, tá? E aí espero que em breve nós possamos aí nos se reunir, nos se conhecer, tá bom? Obrigada novamente, beijinho para vocês e tudo de bom.